Olá, estamos aqui com o nosso quadro Texto de Capa. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto muito comum na nossa sociedade, que é a união estável. Mas não é só de união estável que eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar também a respeito da partilha de bens na união estável. E além disso, eu quero conversar com vocês, além de ser partilha de bens em união estável, quando a casa é construída no terreno de terceiros, terreno do pai, da mãe de um deles, aí acaba a união estável, como é que faz? Como é que partilha essa casa que foi construída pelos dois companheiros, mas construída no terreno do pai ou da mãe de um deles, né? Então, nós temos aqui um precedente jurídico, tá? Que eu quero dividir com vocês, que é do Superior Tribunal de Justiça. E fala o seguinte, ó, o título da notícia é: na dissolução de união estável, é possível partilha de direitos sobre imóvel construído em terreno de terceiros. Aí a notícia é a seguinte: nos casos da dissolução de união estável, a partilha de bens do casal pode incluir edificação em terreno de terceiros. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça expressou esse entendimento ao analisar um recurso que discutia os direitos de uma mulher sobre imóvel construído pelo casal em terreno dos pais do ex-companheiro. Para o ministro relator do caso, Luiz Felipe Salomão, a partilha de direito é possível, mesmo que não seja viável a divisão do imóvel, já que foi construído no terreno de terceiros. Situação em que o juízo pode determinar a indenização a ser paga por um dos ex-companheiros, como ocorreu aqui no caso analisado. E ele fala o seguinte, abre aspas: penso ser plenamente possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, ou seja, naquela situação que ele está analisando e julgando, avaliar a melhor forma da efetivação dessa divisão, afirmou o relator. Segundo Salomão, é incontroverso nos autos que a mulher ajudou na construção da casa e tem direito a 50% do bem, razão pela qual está correto o acórdão do Tribunal de Segunda Instância ao determinar a indenização que lhe deve ser paga. Olha só, se você está nessa situação ou conhece alguém que esteja nessa situação, você já sabe como que o Tribunal Superior, né, de todos, né, que a gente tem aqui em primeira instância, as cidades, as comarcas, depois segunda instância nós temos os tribunais dos estados e depois em última instância para matéria abaixo da Constituição, matéria infraconstitucional, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. E essa é uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça, então ela só vale para esse caso específico, mas ela é um precedente jurídico que pode ser utilizado em situações semelhantes ou similares, ou seja, iguais, tá? Então é muito interessante vocês saberem que na união estável, tudo que é adquirido na constância da união, com esforço comum dos dois, quando existe a dissolução dessa união estável, ou seja, separação, esse patrimônio que foi adquirido pelos dois tem que ser dividido igualitariamente, ou seja, 50% para cada um. Comprou um carro? Tá, não foi na constância da união? Quando vai, então, separar, né, tem que dividir o carro. Ah, não tem como dividir o carro. Vende. Dinheiro é mais fácil de dividir, tá? Não vende, né? Ah, construiu uma casa. A casa não tem como ser dividida, né? Porque não tem como deixar o banheiro para um, o quarto para outro e tal. Vende a casa e divide o dinheiro. Nesse caso específico, tá? A casa foi construída num terreno que não era deles, não dava para vender e dividir. Porque quando você vende um imóvel, você vende o terreno e a alvenaria que está em cima. Nesse caso, o terreno não era deles. Mas como efetivar essa divisão?
Então, provavelmente, aí uma parte vai ter que indenizar a outra daquilo que seria de direito dela, tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje do nosso quadro Texto de Capa. Se você tem alguma sugestão, deixa lá no nosso canal do YouTube, Advogada Explica, ou então no na nossa fanpage, né, lá no Facebook, Advogada Explica, doutora Virgínia Machado. Se você também tiver alguma dúvida, pode estar ligando aqui para o 3621 1570, é o telefone aqui da rádio. Você faz a sua pergunta, a gente responde no ar sobre essa matéria, outras matérias que você deseja saber ou perguntas para os nossos convidados, tá bom? Um beijo no coração.